Olá, seja bem-vindo ao Fórum RTP África a partir da Guiné-Bissau. Nesta edição vamos falar dos quase 7 meses de greve geral na função pública guineense. A União Nacional dos Trabalhadores do país tem convocado 10 de janeiro ondas de greves gerais na função pública que estão a ter um impacto muito negativo nos setores de saúde e educação. Tudo isso para exigir do governo, entre várias reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhorias de condições laborais e o aumento de salário mínimo dos atuais 50 mil francos CFAs, cerca de 76 euros, para o dobro. Há quase 7 meses de greve, a Central Sindical Guineense convocou uma marcha contra as novas medidas do governo relativamente à implementação de novos impostos. A marcha não chegou a acontecer devido à intervenção das forças de segurança com gás lacrimogéneo. E no nosso estúdio temos conosco como convidado o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, com quem vamos esclarecer melhor esta situação. Júlio Mendonça, obrigada pela sua presença aqui no Fórum RTP África. Muito obrigado pela magnífica oportunidade que me consideram. A nossa primeira pergunta para si é: a marcha da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné não chegou a acontecer. As forças policiais dispersaram os manifestantes com gás lacrimogéneo. Quer contar-nos como tudo isso aconteceu? Bom, é com todo gosto. Na verdade, lamento profundamente a atuação dos nossos dirigentes, principalmente o responsável máximo do Ministério do Interior. É evidente que não é de hoje que esse comportamento está-se a verificar. É uma prática reiterada que já vinha desde anteriores governos e que, infelizmente, não sabem, nunca conseguiram interpretar de uma forma correta a Lei nº 3/92, de 6 de janeiro, a lei de abril, que consagrou esse direito de reunião de manifestação no nosso país. É óbvio que essa lei de 92, antes das primeiras eleições multipartidárias do país, e diferentes autores políticos, tanto do Partido Político como da sociedade civil, já vinham manifestando com base nessas orientações legais e também no que já vinha plasmado na nossa Constituição da República, no artigo 54. Infelizmente, a tendência é de recusar receber aquelas comunicações que a lei impõe, isto é, quando você pretende realizar uma manifestação, tem apenas a obrigação de comunicar ao Ministério do Interior com uma antecedência mínima de 4 dias úteis. Depois de ter comunicado também a Câmara Municipal de Bissau, que é o responsável, ele é responsável da nossa cidade, e de mostrar o itinerário em que as pessoas irão manifestar. E a partir daí, com a confirmação da Câmara Municipal de Bissau, você pega a cópia e comunica o Ministério do Interior nesse prazo legal. E nós, felizmente, cumprimos essa imperatividade. Infelizmente, recusaram receber a carta. Fato que nós lamentamos profundamente, porque em termos administrativos não é conciliável. O mais ideal é receber a carta e depois justificar, como diz a lei, motivo de não dar cobertura àquela marcha. Deve ser um motivo visto de uma forma objetiva, não tem que ser uma invenção. Os factos a invocar devem ser factos objetivos, com argumentos convincentes para mostrar os motivos. Isso não aconteceu, simplesmente recusaram receber a carta. E como nós já habituamos a essa prática, no passado, no anterior governo de Aristide Gomes, já tínhamos manifestados, não obstante terem também recusado, na altura, a recepção da carta. Mas também, felizmente, nunca repudiaram, nunca atuaram da forma como a atual executivo atua com os seus agentes. Nós, normalmente, marchávamos e davam cobertura e nunca fomos alvo desses ataques. Infelizmente, desta vez aconteceu. Fomos alvo de ataque na nossa sede, com gás lacrimogéneo no interior da sede. De facto, nós lamentamos, já deixamos claro o nosso repúdio e com possibilidade ainda de mover uma ação contra atuais dirigentes do Ministério do Interior, porque não tem fundamentos para agir dessa forma que agiram. Mas e nós o secretário do Estado, aliás, o secretário da Ordem Pública, disse que não chegaram a receber nenhuma carta. É óbvio que não vão receber porque recusaram a partida. Se você pode acompanhar o raciocínio do secretário de Estado da Ordem Pública. Na concepção, na forma de entender o secretário de Estado, o Ministério do Interior autoriza a marcha. Isso não está plasmado no nosso ordenamento jurídico. O Ministério do Interior não tem nenhuma legitimidade de autorizar qualquer que seja
manifestação ou reunião, não. A missão do Ministério do Interior é dar cobertura aos marchantes para evitar distúrbios, etc. Dar segurança, manter a ordem dos marchantes. Nada mais. Não cabe nem ao Ministério do Interior, nem à Câmara, nem qualquer que seja a instituição a autorizar a realização desse direito, que é um direito fundamental. O Tribunal Constitucional foi muito claro. É uma garantia que assiste aos cidadãos de livremente reunirem, desfilarem, manifestarem de acordo com aquilo que eles pretenderem. Isto é, num espaço livre, público e aberto. A única coisa que devem fazer é dar conhecimento. É isso que nós fizemos, é isso que nós habituamos a fazer, não é de hoje. Desde o momento em que iniciamos, desde 2016, que iniciamos essa luta, sempre respeitamos esses princípios. Infelizmente, os nossos governantes não estão a evoluir, não estão a acompanhar a evolução do tempo. Infelizmente, isso que nós deparamos na última marcha, mas hoje já temos a garantia, porque vale a pena criticar, discutirmos, mas o importante é corrigir. E hoje posso garantir que o Ministério do Interior corrigiu, porque aceitaram receber a carta. Receberam essa comunicação na quinta-feira logo e não aceitaram acusar a recepção, alegando que tínhamos que atualizar a carta da cobertura que enviamos. Fizemos isso hoje e, felizmente, hoje acusaram a recepção. Significa que já tomaram conhecimento. Contudo, na última marcha, temos a certeza absoluta que tinham conhecimento da marcha, razão pela qual, muito cedo, já tinham enviado o pessoal de segurança para invadir a nossa sede. Desta vez, acho que não terão argumentos para obstacular o exercício desse direito fundamental, porque nós, trabalhadores da Guiné, precisamos demonstrar a nossa indignação face a essa forma tão humilhante, tão injusta da atuação do Executivo, tendo em conta os impostos e taxas instituídos no país, que só vêm beliscar aquele direito de boa vida que os servidores públicos deviam ter. Infelizmente, o reajuste que nos custou tanto, conquistamos em 2018 e hoje já foi beliscado com esses impostos, razão pela qual estamos nessa luta. Para nós, já tomaram conhecimento, entretanto, esperamos que no mesmo dia irão garantir a segurança aos marchantes. Não acontecerá como tinha acontecido no passado dia 14. Mas por que a maior central sindical do país decidiu agora apostar na realização das marchas? Olha, como forma isso para nós é uma estratégia. É óbvio que já tínhamos agendado uma marcha, uma manifestação, alguns meses atrás, e fomos impedidos. Razão pela qual tínhamos feito um comício na nossa sede. Bom, é óbvio que nós não estamos nessa luta só por estar, ou porque queremos estar nessa luta, não. Fomos impostos, empurrados a veredar por essa via da greve. Porque o país, o Guiné-Bissau, já atingiu um limite que nós não podemos tolerar mais essa forma de governação do país. Eu já tenho 46 anos, já não posso aguentar, esperar mais, porque certeza absoluta não vou viver mais 46 anos. Até quando iremos mudar o paradigma da governação na nossa terra? Nós decidimos mudar o paradigma da governação, de fazer a forma, o paradigma de realização do sindicalismo na Guiné-Bissau. Estamos a propor ao Executivo, a diferentes atores políticos que assumam a responsabilidade e que saibam pautar as suas atuações com base no princípio da legalidade. Não há nenhum país do mundo que possa aspirar ao desenvolvimento sem que paute na organização do próprio Estado. Existem leis, e leis devem ser orientadoras da atuação de qualquer que seja executivo. Razão pela qual o artigo 8º da Constituição da República foi muito claro. Fala do princípio da legalidade. Qualquer atuação de quem quer que seja o responsável máximo do país, agente administrativo, qualquer que seja, deve pautar a sua atuação fundamentando no princípio da legalidade. Isso não se verifica no país. É evidente que a nossa luta foi muito bem difundida, as razões da nossa luta. Porque desde 2016 que iniciamos essa luta e, por coincidência, quem é atual presidente da República era o primeiro-ministro na altura. O primeiro memorando de entendimento que firmamos com o Executivo da Guiné foi enquanto primeiro-ministro, atual presidente da República. Entre os pontos que constavam naquele memorando de entendimento, havia pontos muito mais claros que eram cumprimento do princípio da legalidade. Isto é, forma de ingresso das pessoas na administração pública. Comprometeram fazer isso. É um imperativo categórico de qualquer que seja o governante respeitar esse princípio. Todos os cidadãos da Guiné são iguais perante a lei, segundo diz o artigo 24 da Constituição da República. Entretanto, a igualdade de oportunidade deve ser estendida para todos os filhos da Guiné. Quem tiver melhores condições técnicas deve servir o país. Porque assim o país quer. Assim deve ser
feitas as coisas para que possamos ter maior produtividade. Se isso não acontecer, infelizmente, não podemos contar com o desenvolvimento dessa terra. Essa é a razão, e eles como assumiram, e anterior governo, as lutas que travamos com o anterior governo, da Aristides Gomes, tinha que ver mais com esse aspecto, violação desse princípio. Esse governo, logo uma semana depois de terem assumido a liderança do país, firmamos uma adenda. E essa adenda resumiu por completo nesse ponto, que é o respeito escrupuloso do princípio da legalidade. Não passou um mês e já tinham iniciado a violação. A razão pela qual nós chamamos a atenção em diferentes fóruns, principalmente no Fórum de Concertação Social. Deixamos a nossa indignação, chamamos a atenção, o governo fingiu assumir a responsabilidade. Criou comissão nele mesmo para averiguar essas violações. Constataram, a comissão fez um trabalho extraordinário e reafirmou as denúncias que já tínhamos feito. E assumiram no Conselho Municipal que iriam resolver o problema. Mesmo o Presidente da República também tinha comprometido. Porque é óbvio que agora ele é que preside praticamente o Conselho de Ministros. Estando a presidir o Conselho de Ministros, significa que tem toda a ciência daquilo que passa na governação do país. Quer dizer que o princípio da legalidade é o principal ponto que fez com que a greve chegou a quase 7 meses. Se analisar os pontos constantes no nosso previsto da greve, vai concluir que mais de que 70% tem que ver com o cumprimento das leis. Não é o NTQ que emana as leis na Guiné. É o Estado da Guiné, através do governo, da Assembleia, e quem promulga é o Presidente da República. Quando se promulga uma lei, não significa que a lei deve ser engavetada. Deve ser publicada e entrar em vigor para efeito da sua aplicação. O governo é o aplicador da lei por excelência. Não deve agir à margem da lei, em qualquer que seja ato administrativo. Essa é a regra básica da administração. Agora, o que estamos a deparar, o mais grave que esse governo fez, contrariamente com o anterior também tinha colocado pessoas à margem da lei. Atual não só colocou à margem da lei, também tirou funções dos efetivos. Pessoas que já estavam a servir o país há décadas mesmo. Isso ocorreu mais no Ministério das Finanças. E nós denunciamos isso. A comissão criada pelo governo constatou, recenseou e apresentou soluções para resolver o problema. Este governo simplesmente não dignou resolver os problemas. E nós não podemos esperar mais tempo, porque já não há tempo a perder com essa forma de governação do país. Precisamos parar, todos, repensar as novas estratégias e adaptarmos a nossa conduta com base no princípio da legalidade. Esse é o imperativo, essa é a nossa missão e vamos lutar até quando atingirmos esse objetivo. Júlio Mendonça, mas a paralisação está a ter um impacto, um maior impacto, se posso assim dizer, nos setores da saúde e educação. O sindicato já pensou numa outra forma de reclamar sem prejudicar algumas franjas da população? Olha, na verdade, é óbvio que a própria população da Guiné é culpada por essa história. O que está acontecendo na Guiné, a culpa é do povo. O povo, que conforma com tudo, está condenado a ter governante desse tipo. Nós apenas estamos a lutar para acordar as pessoas que estão a dormir, que é o povo. Acordá-los, mostrar-los o caminho que devem seguir para conquistar aquele bem-estar que é imperativo constitucional. O objetivo do governo, do Estado, é criar bem-estar ao seu povo. Mas o povo da Guiné é o povo que tem a tendência de ficar pacífico, a ver as coisas a piorarem, razão pela qual a nossa luta é evidente. Aparentemente, as pessoas pensam que tem mais impacto a nível de educação e saúde. Isso é o que as pessoas pensam. Mas eu sei que a nível de administração pública não há produtividade. Pessoas que mais frequentam os ministérios são esses ditos estagiários e contratados que não têm vínculo com o Estado. Os efetivos, efetivamente, não estão a trabalhar e não vão ao serviço. Mas é óbvio que você chega ao ministério, vê pessoas a movimentar nos corredores. São esses ditos estagiários que não recebem no final do mês. Mas que efetivamente recebem, que têm vínculo com o Estado, estão nas greves. E para nós é o mais importante. Mas também não basta, é evidente que nós podíamos pensar em outras alternativas. Mas percebemos a má-fé do Executivo. E também tínhamos o receio de que iríamos ser atacados como fomos atacados recentemente. Mas era necessário estudarmos o ambiente para poder agir. É óbvio que andavam a decretar estado de emergência de uma forma desnecessária, descoordenada. Mas nós tínhamos o nosso horizonte, o nosso objetivo bem planeados. E sabemos que o setor de educação e saúde, é óbvio que tem mais que ver, é um setor de vida social que terá mais impacto, como já tem. Mas é preciso também que o povo perceba. O país é do povo.
quem dá legitimidade para os políticos governarem é o povo. Então o povo deve ter a coragem de cobrar. Todos nós acompanhamos no período das campanhas as promessas feitas pelos atuais governantes. Será que o povo está a cobrar isso? A UNTG está a fazer o seu trabalho, está a cumprir a sua missão, que é uma missão estatutária e também que foi consagrada na própria Constituição da República e na Lei Liberal Sindical. Agora, é óbvio que cada dia que passa o povo está a ganhar consciência. Os cidadãos de Guiné estão a perceber as razões inerentes à luta da UNTG. Estão a aderir a essa causa. É o mais importante para nós. Nós agora já não preocupamos com o impacto. Preocupamos sim é a consciencialização do povo guinense para assumir o seu destino. Porque com essa classe política o país não vai a lugar nenhum. Numa das suas declarações, o ministro das Finanças, a que estou a referir, disse que não vê a justificação para as sucessivas paralisações na função pública, porque o seu governo paga salários a todos os seus servidores. Olha, eu preferia que o ministro das Finanças ficasse calado se pudesse. Porque o principal responsável da desgovernação no país atualmente é o atual ministro das Finanças. É óbvio que quem está nas finanças deve ser primeiro quem deve respeitar o princípio da legalidade. Porque bem público não deve ser gerido dessa forma desestruturada, de uma forma arbitrária, como faz o atual ministro das Finanças. O dinheiro do Ministério das Finanças não é do atual ministro das Finanças. Mas ele age como se fosse ele dono, ou o Ministério das Finanças é a sua empresa privada. Para nós, o principal responsável dessa luta agora, quem violou primeiro a nossa adenda, contudo ser também o autor da assinatura daquela adenda, é o atual ministro das Finanças. Por isso, eu preferia que ele ficasse calado. Porque foi ele quem desafiou diferentes deliberações do Conselho de Ministros. Foi o atual ministro das Finanças. Nós recebemos vários despachos do atual primeiro-ministro, impondo o cumprimento das recomendações saídas do Conselho de Ministros. O ministro das Finanças não cumpriu de forma alguma. Não obstante ser o primeiro quem colocou pessoal no Ministério das Finanças sem concurso público. Foi recrutar os seus colegas, que são reformados da BCAO, estão a trabalhar nesse momento no Ministério das Finanças sem concurso público. Foi recrutar mais de 13 pessoas a trabalhar no Tesouro Público Nacional, sem vínculo com o Estado, e foi elaborar um contrato individual de trabalho, que não tem enquadramento jurídico no nosso ordenamento. Para quem conhece bem o EPAP, o Estatuto Pessoal de Administração Pública, inclusive quem conhece a lei, o Decreto-Lei número 4 de 2012, sabe que o Ministro das Finanças não podia fazer isso. Nós, em tempo, tínhamos denunciado esse comportamento junto do Ministério Público. O processo está lá. Estamos à espera que haja uma responsabilidade, assunção de responsabilidade, cumprimento escrupuloso dos princípios que nortearam a institucionalização do Ministério Público. Isso não está a se verificar. Mas, na verdade, o principal violador dos direitos dos trabalhadores na Guiné é no Ministério das Finanças. O que é que leva o Júlio Mendonça a ter essa afirmação sobre o Ministério das Finanças? Porque nós lidamos com a situação durante esse tempo todo. Nós, nas reuniões de concertação social, assistimos. Nós temos em mãos despachos emanados pelo ministro, aliás, saída da primatura, tanto do primeiro-ministro como do vice-primeiro-ministro, dando orientação para o ministro das Finanças cumprir. Não cumpriu. O mais caricato, a revelia das recomendações feitas pela Comissão de Fiscalização das Leis, feita e emanada pelo próprio Conselho de Ministros. Quem recusou o Qatar a assumir, cumprir, é o atual ministro das Finanças. Nós quase já tínhamos um pré-acordo com esse executivo, através daquela comissão criada pelo próprio governo. E esse pré-acordo impunha o pagamento, pelo menos, no mínimo, 2 meses de carga horária. O primeiro-ministro teve uma reunião, depois de ter reunido com a comissão negocial da UNTG, deu orientações e garantiu-nos que já tinha dado essa orientação. O ministro das Finanças, em vez de cumprir, de ordenar o pagamento daqueles 2 meses, daquelas dívidas, desbloquear o salário das pessoas, simplesmente viajou. E até hoje não se cumpriu essa obrigação. Razão pela qual nós também não suspendemos a greve. Porque temos a certeza que quem não cumpre as deliberações do Conselho de Ministros, as ordens do Primeiro-Ministro, é o Ministro das Finanças. E se o Primeiro-Ministro não tem poderes de autoridade sobre o Ministro das Finanças, a culpa não é nossa. Isso quer dizer que enquanto o governo não cumprir com a reivindicação da central sindical, a UNTG vai continuar com as... Olha, na verdade, como eu já tinha dito, chegou o momento de viragem de página na Guiné-Bissau, no que diz respeito à governação. Nós não podemos continuar a trabalhar
para sustentar o luxo dos governantes. Prova evidente. Em que país do mundo você ouviu dizer que aumentaram, instituíram novos impostos, novas taxas nesse período da pandemia? Nenhum país do mundo. Guiné-Bissau é um país atípico. Sendo um país atípico, a UNTG decidiu, vamos agir também de uma forma atípica com esses governantes. Porque não é justo, nesse período tão difícil, em que o mundo enfrenta, que Guiné-Bissau em particular enfrenta, porque nós vivemos de apoios de parceiros internacionais. E não temos esse apoio neste momento. Você vai ter a coragem de aumentar carga fiscal nos ombros dos trabalhadores. Pior de tudo, você não aumenta nenhum 1% do salário das pessoas. Instituindo novas taxas, com novos impostos, significa que você vai reduzir drasticamente o salário das pessoas. Vai diminuir a capacidade de compra dos funcionários. E com essas taxas, vai aumentar o preço do produto no mercado. Isso está a verificar nesse momento. Mas nós, em tempo, chamamos a atenção ao Executivo. Não só no Conselho Permanente de Concertação Social, demonstramos a nossa indignação. As falhas graves que o governo irá cometer com esses impostos, essas taxas, não deram ouvido. Contudo, não tinham aprovado esse projeto de orçamento no Conselho Permanente. Deram-nos garantia de que irão analisar depois, convocar o Conselho para efeito de aprovação, obviamente. Isso não aconteceu. Tomamos conhecimento que no Conselho nos aprovaram. Fizemos vigília na Assembleia 3 vezes para chamar a atenção aos deputados. Mas como também os deputados tinham um conhecimento, também tinham intenção premeditada de aumentarem o luxo, mordomias deles, isto é, senhas de reuniões, etc. O orçamento subiu para 5 bilhões anual. Os deputados não trabalham nada. Entretanto, decidiram simplesmente aprovar. O governo, com subsídios de representante do órgão de soberania, com subsídio ou senhas de viagens, etc., perdemos de viagens, que ultrapassa o salário de um médico especialista, decidiram fazer isso. Mas pergunto, será que nesse orçamento tinham pensado em aumentar pelo menos 1% do salário das pessoas? Não fizeram isso. Então, estavam dispostos a sacrificar os bolsos dos funcionários para aumentarem as suas mordomias. E nós tínhamos esgotado todas as reivindicações pacíficas, demonstrando as consequências desse novo orçamento já do Estado. Não deram ouvido, não temos outra alternativa. Mas depois sabemos que eles mesmos mexeram no orçamento, depois de ter sido promulgado e publicado no Boletim Oficial, no que diz respeito às taxas de exportação de castanha e de caju. Entretanto, quem pode ou mais, pode ou menos. O orçamento já aprovado, promulgado, publicado no Boletim Oficial, já é uma lei. O governo não pode, de maneira alguma, miscuir ou mexer com os pontos constantes naquele orçamento, sem perguntar à ANP. Como podiam fazer isso? Entretanto, agora já podem não só reajustar o salário, mas abolir aquelas taxas de impostos para salvaguardar os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. Porque agora ninguém tem capacidade de compra dos produtos de primeira necessidade. E a nossa luta é uma luta bem concertada e o governo reconheceu de que cometeu falhas. Não basta reconhecer, é reconhecer e corrigir. É isso que estamos à espera desse executivo. A UNTG também denunciou alegados pagamentos de retroativos de mais de 700 milhões de francos CFA ao ex-presidente José Mário Vaz. Fundamentaram a denúncia? Em que ponto ficou? Olha, na verdade, nós apresentamos uma denúncia no Ministério Público, no Gabinete de Luta contra a Corrupção. Porque isso para nós é uma roubalheira apenas. Quando o governo Aristides instituiu reajuste salarial em 2008, setembro de 2008, ficou claro de que já não iriam pagar nenhum subsídio ao representante do órgão de soberania ou ao ministro, qualquer que seja a pessoa. Porque os principais beneficiários do reajuste salarial foram os próprios governantes. O ministro ganhava 350 mil francos CFA, passou a ganhar 1 milhão e 200 e tal mil francos CFA. O presidente que tinha 750 mil francos, passou a ganhar 2 milhões e 400 alguma coisa. E eu lembro muito bem, numa reunião no Palácio da República, em que o Jamaf, então presidente, questionou o não pagamento ou não recepção daquele dinheiro. Eu perguntei-lhe, você assinou aquele decreto número 1 de 2017, de 25 de janeiro, que fala de reajuste salarial? Ficou claro de que naquele decreto, com instituição de nova grelha salarial, não haverá subsídios. Porque aqueles subsídios eram ilegais. Quem aprovou aquele subsídio representante do órgão da soberania? Quem tinha aprovado? Que eu saiba, isso foi no governo Malambacai, mas no governo de transição, onde o Sirif Nhama era presidente, cortou 50% daquele subsídio.
Veja só, se tivesse sido através de um decreto, um documento legal, que institui aquele subsídio, como seria possível um presidente de transição cortar metade daquele subsídio? Não era algo legal. O subsídio foi instituído na altura através do despacho do primeiro-ministro. Isso, aquele ato é ilegal. Mas como é um hábito dos nossos governantes, tirar o quanto mais puderem, tirar no cofre do Estado, não importam do sofrimento do povo, não importam do sofrimento do principal produtor daquela riqueza, que são os funcionários públicos, os trabalhadores que pagam impostos, não preocupam com isso. Guiné é o único país, para já, que não definiu ainda o salário mínimo nacional. Isso é uma exigência do OIT agora. Nós exigimos, estamos a exigir até agora, que seja instituído o salário mínimo nacional. Não temos salário mínimo nacional até agora. O que tínhamos era em 1988, tempo de peso. Mas agora não temos. Entretanto, qualquer empresa que chega aqui, não importa, vai instituir o salário da forma que quiser, porque não tem nenhum ponto de orientação. E nós achamos que um país, as pessoas que têm noção da governação, é fundamental. Não só para dignificar pessoas que pagam imposto, que são os trabalhadores do setor privado, mas também defender os cidadãos, os jovens quadros, que vão trabalhar para ganhar a vida, para formar a família. Mas, infelizmente, nós ainda não temos governantes à altura para corresponder com a exigência do UNTG. Razão pela qual estamos a exigir que o povo assuma a responsabilidade. Consequentemente, saber escolher. Porque não basta ouvir promessas da campanha sem que alguém apresente a alternativa. Porque todos os líderes partidários, líderes do partido na Guiné, já tiveram a oportunidade de estar no governo, mas não fizeram nada. Júlio Mendonça, estás a afirmar que o atual governo é incapaz de travar essas greves? Não, eu não diria incapaz. Certo que não está com vontade de travar a greve. Imagine, quando nós iniciamos a greve no mês de janeiro, quando é que chamaram-nos para sentar à mesa? Só no mês de abril. Passaram 4 meses. Não preocuparam com a greve. O mais caricato, ouvimos recentemente, num comunicado do Conselho, dizer que a greve só teve impacto de 12%. O atual ministro da Função Pública foi o autor disso. Porque quando chegou, tentou a todo custo travar a greve. Só que de uma forma abstrata não podia. E nós também deixamos claro, ele conhece muito bem os motivos da nossa luta. Porque testemunhou a assinatura da atual adenda. Tinha dito que era conselheiro do Presidente da República. E ele sabia perfeitamente. Agora está na função pública, deve ter a coragem de assumir a responsabilidade como tal. Vamos voltar ao ponto das reivindicações. Júlio Mendonça, no início das reivindicações, várias organizações aderiram à greve geral decretada, mas hoje muitos já não estão engajados. Por quê? Exemplo, qual organização? A Confederação... Não, a Confederação é uma central sindical que não aderiu. Quando nós iniciamos essa luta, a Confederação já não estava conosco. É óbvio que a Confederação Sindical é um parceiro, é uma central sindical tal e qual o UNTG. Contudo, temos a sensibilidade diferente. Também, o número de associados que o UNTG tem não se compara com a Confederação. Nós atualmente temos volta de 54 associações filiais da UNTG. A Confederação não ultrapassa, não chega a 10. Entretanto, eu duvido, aliás, não tenho conhecimento de que alguma vez na Guiné a Confederação Sindical fez greve sozinha. Nunca aconteceu. Só faz greve estando ao lado do UNTG. E nós, quando iniciamos a luta de reajuste salarial, a Confederação Sindical não estava conosco. Mas conseguimos conquistar o reajuste salarial. Nós não nos preocupamos com a estratégia da Confederação. A nossa preocupação é com a nossa estratégia. Nós temos, logo no início do meu mandato, elaboramos um plano estratégico para 4 anos. O meu mandato já vai terminar em dezembro. E nesse plano estratégico delineamos as nossas estratégias. Estamos focalizados no cumprimento desse plano estratégico. Não nos preocupamos com a presença ou não da Confederação. O importante é que as nossas lutas são deliberadas na nossa reunião do Secretariado Nacional, onde se congregam todas as associações filiais. E lá se faz votação de uma forma unânime. Razão pela qual não nos preocupamos com isso. Certo que, atualmente, todas as estruturas sindicais estão sensibilizadas. Estão conosco. Estão nessa luta. Prova disso, estrategicamente, nós sabemos como é que fazemos as greves. Outra hora, decidimos impulsionar a greve de contribuição a impostos, porque também a preocupação de contribuição a impostos. Percebemos que muitos funcionários não estavam a aderir.
e decidiram adotar aquela estratégia. Isso surtiu efeito. Então, como é que o Júlio Mendonça explica o funcionamento de uma parte da escola pública? Exemplo de Samora Moisés Machel, que está a funcionar, e Kwame Nkrumah, Agostinho Neto, não. Eu vou dizer, Samora Moisés não está a funcionar. A minha esposa é professora Samora Moisés. É óbvio que é lógico que pessoas tentam, fingem ir trabalhar, mas não estão a trabalhar. Esse liceu de Bissau não estão a funcionar. Tudo não passa de propaganda, boatos, a dizer que não, alguns professores. Você é professor de matemática, não é professor de história, não é de inglês, não é de francês. Entretanto, temos que ser realistas e responsáveis ao mesmo tempo. O governo deve ter a coragem de dar mão à palmatória. O governo é responsável dessa paralisação e deve assumir a sua responsabilidade. Já temos um pré-acordo. Basta ter coragem política para assumir a responsabilidade. Não custa nada. Muitos pontos aqui não implicam dinheiro. Cumprir a legalidade não se negocia por o cumprimento da lei. Mas já tem um sinal deste acordo? Não há nenhum sinal. Mesmo o despacho que o primeiro-ministro fez, deu 48 horas para todos os ministros cumprirem, isto é, colocarem de lado pessoas que entraram sem concurso e deixar funcionar, trabalhar os efetivos. Isso não está a verificar-se. Entretanto, nós apenas estamos tranquilos porque sabemos que essa luta tem o seu impacto e continuará a ter prova disso. É óbvio que nós iniciamos essa manifestação por causa de 3 de agosto. É um programa que elaboramos a nível do secretariado e decidimos, durante esse período, fazer várias atividades, entre quais manifestações. E vamos até o dia 3 de agosto. As vossas reivindicações já mereceram atenção na Assembleia Nacional Popular? Houve sessão? Bom, por acaso, eu posso dizer que sim. É óbvio que estou a acompanhar, os deputados já estão a demonstrar arrependimento. Críticas, autocriticar em si mesmo, porque é dizer que votaram um orçamento e não sabiam, mas é uma brincadeira apenas. Mas uma coisa é certa, nessa luta que estamos a fazer, felizmente já aprovaram um novo Código de Trabalho, que para nós é um instrumento importante, era necessário. No nosso plano estratégico, tínhamos licenciado isso. Falta agora a promulgação. Mas é um instrumento importante para a regulamentação do setor privado, da relação jurídica entre empregadores e os trabalhadores. E para nós é importante esse passo dado pela ANP, contudo não é suficiente. Júlio Mendonça, o presidente da Guiné-Bissau tinha ordenado o fim das greves dos professores e retoma das aulas. Como é que o sindicato reagiu sobre esta decisão? Com consternação, lamentos, surpresa absoluta. Eu esperava tudo menos essa atuação do presidente. Primeiro, o presidente da República, logo no início da nossa reivindicação, deu-nos a razão. Reconheceu que a UNTG tinha razão. Aliás, nos 3 encontros que eu tive pessoalmente com o presidente da República, em todas as reuniões ele reconheceu, deu razão ao UNTG. Primeiro encontro, logo depois de ter assumido a presidência. Primeira organização da sociedade civil que o presidente da República convocou foi a UNTG. Porque estávamos na greve no então governo Aristides. E naquele encontro eu tive coragem de apresentar, entregar-lhe o memorando de entendimento, compilações de diplomas legais, entre os quais Decreto-Lei número 4 de 2012, que proíbe a entrada de pessoas sem concurso público. Então, deu instrução para o atual governo entablar a negociação com a UNTG. Isso aconteceu 5 dias depois da negociação. Firmamos aquela adenda. Eu fui convidado para participar na reunião do Conselho Ministro, que eu também digo que, se calhar é a primeira vez na história da Guiné, em que o chefe do governo convidou um líder sindical para ir pronunciar no Conselho Ministro. Quando eu fui demonstrar essa indignação, essas violações graves do princípio da legalidade, pelos diferentes membros do Executivo, o presidente da República estava lá. Quando eu fiz a explanação, demonstrei essas violações, a primeira pessoa que me deu a razão e reafirmou de que quer ser bom presidente. Ele mesmo não está a colocar pessoas de uma forma arbitrária na presidência, entretanto não iria admitir essas violações. Foi o presidente da República. Mas o que é que o presidente da República fez para travar essas violações enquanto primeiro defensor do princípio da legalidade no país? Não fez nada. A nova administração da função pública pediu razoabilidade da UNTG em relação às suas exigências. O sindicato analisou este apelo? Olha, eu acho que essas são afirmações políticas. Quando se fala de razoabilidade, nós não estamos a exigir aqui pagamento das dívidas de 2003 para cá. Estamos a pedir apenas cumprimento do princípio da legalidade. Cumprir a lei
Isso é um favor para o NTG. Acho que deve ser uma preocupação do Executivo. Quem tem a noção da governação, cumprir a lei é um imperativo da parte dele. Qualquer que seja ato administrativo que não tiver fundamento legal é um ato nulo, não tem efeitos jurídicos. Entretanto, quem fizer essas declarações deve primeiro rever na sua pessoa enquanto dirigente. Será que ele tende a cumprir a lei? E as nossas exigências resumem-se apenas nas leis. Entretanto, não. Vamos supor que, caso não haja possibilidade de acordo, a UNTG não teme que o governo opte sistematicamente pela requisição civil? Olha, também existem requisitos para fazer requisição civil. Não deve ser de uma forma arbitrária. Também eu duvido. Ouvimos também em tempo o Presidente da República dizer que vai requisitar os militares. Bom, aí que está a razão de prioridade na escola. Afinal, há necessidade de termos quadros na Guiné, de termos quadros na Força Armada. E não fazer também recrutamento de forma arbitrária. Anteriormente fazia-se recrutamento nas escolas. E agora faz-se recrutamento nas escolas. Aí que está. Esse é o problema sério. Aquilo que o NTG trouxe ao governo é para ajudar o governo a corrigir a sua política governativa e andar com base nas regras que orientam um verdadeiro Estado de Direito. E não desta forma de dubriagem, do nepotismo que atingiu um nível incalculável. Agora, alguém vai ter acesso ao serviço público só porque é membro de um partido político, é filho de um ministro. Isso não é possível. E nós não vamos tolerar essa brincadeira. Não vai ser só com... Aliás, nós já demos exemplo. A nossa luta não tem o governo indicado para tal. A nossa luta é para todos que vão gerir a coisa pública. Não é de hoje, é de 2016. Se as autoridades competentes não autorizarem a marcha do próximo dia 28, vai mesmo acontecer? Olha, nós sabemos que nós respeitamos a lei. Como sabemos que a lei não dá essa legitimidade de autorizar, é de tomar em conhecimento. Mesmo impedindo, nós vamos à marcha. Mas felizmente já tomaram conhecimento, porque já receberam a carta que ilustra essa ideia, essa pretensão de organizar a marcha no dia 28. Entretanto, não vejo como irão proibir de novo. Certo que vamos fazer apelo ao povo para sair à rua e marchar contra esses impostos e taxas e esse aumento dos preços na primeira necessidade. Assim, as convicções do nosso convidado deste fórum, Júlio Mendonça, líder da UNTG. Muito obrigado, Júlio, pela sua presença. Termina assim esta edição do Fórum RTP África a partir da Guiné-Bissau. Até mais.